Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. Chegamos no capítulo 3, um capítulo muito importante que traz para nós instruções maravilhosas a respeito da vida cristã. Para nós, a vida cristã é um eterno despojar para se revestir. E é isso que Paulo fala aqui, que nós devemos morrer para as baixas paixões. Versículo 5 diz assim, do capítulo 3, nós vamos hoje meditar do 3 ao 10. Portanto, fazei morrer de vossos membros terrenos a fornicação, a imundícia, as ansiedades, os apetites insanos e a avareza, que é idolatria. Porque por estas coisas a ira de Deus virá contra os filhos da desobediência. E nessas coisas andastes também vós antes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos de todas as coisas, ira, cólera, maldade, blasfêmia e más conversações. E não mintam uns aos outros, mas rejeitai o velho homem em toda a sua maneira de viver, e vesti-vos do novo, o qual se renova mediante o conhecimento, conforme a imagem do seu Criador. Aqui, no versículo 3, como nós fomos avisados de que nós morremos, aqui nós somos informados de que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Nesses dois versículos temos uma ilustração muito clara da diferença entre a posição do crente e o seu estado atual. Quanto à nossa posição, é de mortos. Morremos. Quanto ao estado da nossa alma, ela deve se considerar morta para o pecado, a fim de poder fazer morrer a sua natureza terrena. Nessa posição é que estamos em Cristo. O nosso estado é que estamos em nós mesmos. Por isso, precisamos decidir. A nossa posição é uma oferta graciosa de Deus, recebida por fé no Senhor Jesus. Nosso estado representa a nossa resposta a essa graça divina de Deus ter nos colocado em Cristo Jesus, mortos com Ele e ressuscitados com Ele. Vale a pena aqui notar a diferença entre a lei e a graça. Deus não diz: se você levar uma vida livre de pecado, dar-lhe-eis a posição de mortos com Cristo. Isso seria lei. Nossa posição dependeria de nossos esforços. E é desnecessário dizer que ninguém jamais alcançaria essa posição. Em vez disso, Deus diz: eu dou livremente a todos os que creem no Senhor Jesus uma nova posição, uma posição favorável aos meus olhos. Agora, você deve viver uma vida condizente com tão alta chamada. E isso, amados, é graça. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos fazer morrer nossa natureza terrena, ele não tem em mente a destruição literal de algum membro do nosso corpo. A expressão aqui é figurativa e ela vem explicada, então, nas frases que se seguem nos próximos versículos. Ela está falando das várias formas assumidas pela lascívia e pelo ódio, as quais em seguida, então, elas são numeradas. Formas de lascívia: prostituição. É toda forma de atos sexuais ilícitos ou de imoralidade, principalmente entre pessoas que não estão casadas, como diz Mateus 15, 19 e Marcos 7, 21. Trata-se de imoralidade sexual. Já a impureza refere-se à
impureza no pensar, no falar, nas ações. Refere-se mais à sujeira moral que à sujeira do corpo. Já a paixão lasciva é o desejo fora do controle, desenfreado. Desejo maligno também se refere aos desejos impuros do corpo, mas que se manifestam com mais intensidade e são até mais violentos. Já a avareza é a cobiça em geral, o desejo de ficar possuindo mais e mais. Também pode fazer referência ao desejo impuro de satisfazer o apetite sexual, que é idolatria. A lista, então, ela começa com ações e avança para motivos. As várias formas de pecado sexual são enumeradas e depois seguem para sua origem, a saber, o coração cobiçoso do homem. Aqui a palavra de Deus é explícita ao ensinar que o sexo em si nada tem de mal. Deus criou o homem com o poder de procriar. O pecado ocorre quando as coisas que Deus, por sua graça, concedeu às suas criaturas são utilizadas por fins ilícitos e vis. No mundo pagão do tempo do apóstolo Paulo, o pecado sexual era uma ofensa cardial e, sem dúvida, ocupa o primeiro lugar hoje em dia. Quando os crentes não se entregam ao domínio do Espírito Santo, os pecados sexuais tendem a aparecer na vida deles, resultando geralmente em queda espiritual. No versículo 6, os homens pensam que podem cometer esses terríveis pecados e acabar impunes. O céu parece estar calado, e por eles se tornam então mais atrevidos. Deus, porém, não se deixa escarnecer. A ira de Deus recai sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas, de saberem a verdade, mas preferem a desobediência a obedecer ao Pai. Esses pecados também têm consequências nesta vida. Cada um ceifa no próprio corpo o resultado das imoralidades sexuais. Além disso, terão uma colheita no futuro, no dia do julgamento, se não a abandonarem, se arrependerem e deixarem essas práticas. No versículo 7, Paulo lembra os colossenses de que antes da conversão eles praticavam esses pecados. Mas a graça de Deus, porém, veio sobre ele e os livrou dessas imundícies. É um capítulo da vida deles que agora está coberta com o sangue de Cristo. Agora eles têm uma nova vida, que lhes permite viver para Deus, como nos diz Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma vez que eles foram resgatados por tão alto preço, a ordem agora é: despojai-vos, ou seja, tirai. Despojai-vos dessas imundícias como se fossem trapos sujos. O apóstolo não somente enumera várias formas de desejos imundos no versículo 5, como também agora relaciona diversas formas de ira, e ira maliciosa. Ira certamente é uma referência ao espírito forte de ódio ou de animosidade. Um espírito de vingança, um sentimento fixo de rancor. Indignação é uma forma exagerada de ira, sabia? Resultando provavelmente num rompante de violência. Já a maldade é a conduta maligna para com outras pessoas associada ao desejo de fazer dano a alguém ou à sua reputação. Um ódio insensato que tem prazer em ver os outros sofrer. Já a maledicência é falar mal de alguém, utilizando uma linguagem forte ou intemperada. Também pode significar reprovação áspera ou insolente. Linguagem obscena é falar de modo vergonhoso, imoral, indecente ou corrupto. Então, amados, nesse catálogo de pecados, o apóstolo começa com motivos e passa para as ações.
A amargura, ela sempre começa no coração humano e depois ela se manifesta de várias maneiras, as quais acabamos de mencionar. No versículo 9, o apóstolo diz, com efeito, que o estado de sua alma seja consistente com a sua posição. Se vós realmente vos despistes do velho homem agora, devem também despir-se dele na prática, deixando de falar mentira. A mentira é uma das coisas que pertence ao velho homem e por isso não tem lugar na vida dos filhos de Deus. Somos tentados todos os dias a fugir da verdade. Mentimos quando não damos toda a informação pedida nos formulários de impostos de renda, quando colocamos nos exames ou até mesmo quando exageramos ao recontar os detalhes de uma história ou de uma aventura. O pecado da mentira torna-se mais grave quando injuriamos alguém dizendo algo que não é verdadeiro ou criando uma impressão falsa a respeito das pessoas. Não somente nos despimos do velho homem, como também nos revestimos do novo, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Assim como o velho homem se refere ao que éramos como filhos de Adão, com a sua natureza não regenerada, o novo homem criado em Cristo Jesus se refere à nova posição como filhos de Deus. Deus fez uma nova criação no qual somos novas criaturas. O propósito de Deus é que esse novo homem se torne cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Não devemos nos contentar com o nível que já atingimos na nossa vida espiritual, mas nós devemos nos esforçar cada vez mais para atingir o alvo de conformidade perfeita com o nosso Salvador. Ele é o nosso exemplo, é Ele que deve governar as nossas vidas. No dia futuro, nós seremos julgados. Nossa vida não será comparada com a vida de ninguém, mas sim com a vida do próprio Senhor Jesus. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Lembre-se, você se despiu do velho para se revestir do novo, que é Jesus.